Santa Missa, direto da Catedral Divino Espírito Santo. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós, para manter viva a chama do amor que reside em cada cristão a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu um horizonte feliz, pois nosso peregrinar pela face do mundo terá seu final na morada do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor, quem encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bom dia a todos vocês. Bom dia também aos nossos ouvintes das rádios Divinópolis e Candidez, que toda manhã de domingo nos acompanham aqui de nossa catedral em Divinópolis. A vocês que estão em casa, no trabalho, a nossa saudação, também a nossa oração na intenção de todos vocês, de forma muito especial, por aqueles que não podem mais participar conosco da Assembleia Dominical, devido à idade, também aqueles que pela enfermidade estão em casa, às vezes sozinhos. Receba então a nossa oração e a bênção desta missa, na intenção de todos vocês. E assim, irmãos e irmãs, sejamos muito bem-vindos à casa do Senhor, neste domingo em que celebramos o Domingo do Bom Pastor. Esse Domingo do Bom Pastor vem sempre no quarto domingo da Páscoa, dos 3 anos. É o dia também que a igreja nos convida a fazer assim uma grande campanha de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. E este ano coincide também com o Dia das Mães, em que hoje nós nos reunimos para agradecer a Deus esse presente divino de nos ter dado uma mãe que nos deu a vida, que cuida de nós o tempo inteiro. Por isso olhamos hoje também para a mãe como o bom pastor, a figura de Jesus, o bom pastor. Porque o bom pastor é aquele que dá a vida para salvar a todos. O bom pastor é aquele que se entregou inteiramente pela nossa salvação. A mãe também é assim, aquela que se entrega inteiramente por nós, aquela que não tem medo de sofrer, nem medo de morrer, se for preciso, por nossa causa. Então também hoje nós somos convidados a celebrar o bom pastor, pensando também nas nossas ações, na nossa vida, como que nós somos ovelhas do seu rebanho, e como que nós estamos também incorporando em nós a pessoa de Jesus, o bom pastor. Por isso é dia também da gente avaliar um pouco as nossas ações, as nossas obras,
e vamos então pedir a Deus perdão dos nossos pecados, principalmente pelas vezes que nós não correspondemos àquilo que de fato somos, ovelhas do rebanho de Cristo. Cantemos. Eu confesso a Deus e a vós, irmã, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus, nosso Pai, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura.
As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo, banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo, banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas, convertidas ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas, como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isto e glorificaram a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade. Provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos o seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus.
seu rebanho. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então um dos anciãos me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor, e os conduzirá às fontes da água viva. E Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que alegria, Cristo ressurgiu. No Evangelho Ele vai falar. Entoemos nosso canto de louvor e gratidão. Sua palavra vamos aclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs,
celebrando esse domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, nós somos então convidados a refletir o que somos dele. Todos nós já sabemos, nós somos o seu rebanho, nós somos as ovelhas das suas pastagens. Por isso, todo o quarto domingo da Páscoa do ano, os 3 anos da igreja, é apresentado para nós a figura de Jesus, o bom pastor, tirada lá do Evangelho de São João, o capítulo 10º, que nos conta essa história, e ela é dividida em 3 partes, e hoje nós lemos assim a parte final desse texto de Jesus, o bom pastor. Por isso, quando nós falamos de bom pastor, uma primeira imagem que vem para nós é aquela imagem de Jesus com uma ovelhinha nos braços, ou às vezes nos ombros, como essa que nós vemos ali na fonte do batismo, sempre nos indicando que ele é o autor também do batismo. Por isso, mas esta imagem é figura daquela outra parábola que nós encontramos no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, o bom pastor que vem atrás da ovelha perdida, da ovelha desgarrada, e reconduz para o seu rebanho. O texto do Evangelho de hoje de São João nos mostra uma outra figura de Jesus, o bom pastor, bem diferente desta. Um Jesus bom pastor que é firme, vamos dizer assim uma palavra mais forte, né? Ele é enérgico, não de bravo, mas é aquele bom pastor que toma conta do rebanho, que afasta todo tipo de mal que possa assim tirar as ovelhas da sua mão. Ele é esse bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Ele não tem medo dos maus. Ele é aquele que afasta todo o perigo e chega mesmo a ponto de dar a sua vida para salvar as suas ovelhas. Assim, vemos, né, que esse ser enérgico de Jesus, o bom pastor, não é essa energia de braveza, mas aquela que o Pai constituiu a ele, como nós ouvimos no Evangelho. Ninguém vai arrancá-las da minha mão. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Ou seja, Jesus é esse pastor muito firme, decidido a nos guardar, a tomar conta da nossa vida. E ele faz assim, não por causa da nossa fidelidade, não por causa da nossa docilidade, não por causa do nosso, às vezes, comprometimento. Ele nos faz assim porque ele nos ama com um amor incondicional. Assim nós somos convidados hoje a olhar para Jesus como esse bom pastor que zela da minha vida, aquele bom pastor que me ama, aquele bom pastor que está sempre pronto a me ajudar, aquele bom pastor que não fica preso, não é, nessas coisinhas miúdas, mas que sempre está perto de nós com a sua palavra para nos reconduzir de novo ao seu rebanho. Por isso a importância do rebanho que escuta a voz de Jesus, o bom pastor, está sempre atento, porque ao escutar a sua voz, ele vai fazendo sempre o caminho com Jesus, o bom pastor. E quem é esse rebanho? Quem são essas ovelhas? Muitos dizem, né, as ovelhas de Jesus é o povo, é os fiéis, é os leigos, principalmente aqueles que ajudam na igreja, aqueles que obedecem o padre, o bispo. Será que a gente não está enganado?
todos nós, o Papa, os bispos, sacerdotes religiosos, as religiosas, todo homem e toda mulher batizado é o rebanho de Deus, é o rebanho de Cristo, são as ovelhas de Jesus, o bom pastor. Ele é o único e verdadeiro pastor, não existe outro. E ninguém pode arrogar esse lugar que é de Jesus. Ele somente é o bom pastor, aquele que toma conta de todos aqueles que são de Deus. Por isso, o cuidado que nós temos que ter, uma vez que somos das suas ovelhas, não deixar que aquelas sombras escuras tome conta da nossa vida, principalmente quando nós insistimos nas nossas maldades, nos nossos pecados. Como que eu sou ovelha de Cristo se eu continuo permitindo a maldade, o pecado, deixando assim ele ficar incrustado na minha vida? Como que eu sou ovelha de Cristo se eu continuo fazendo sempre a mesma confissão, contando os mesmos pecados? É não escutar a voz de Jesus, o bom pastor, é não ser ovelha do seu rebanho. De outro lado, nós vemos assim com grande alegria, e às vezes até mesmo muitas pessoas sentem uma certa inveja positiva daquelas situações em que a claridade está presente no meio de rebanho, no meio daquelas pessoas em que a presença do Espírito Santo as conduz, fazendo sempre as obras boas, repetindo também nas suas vidas as ações de Jesus. Por isso, ser rebanho de Jesus, ser das suas ovelhas, é deixar ser iluminado por essa luz do Espírito Santo, fazendo bem todas as coisas. Estando assim cada vez mais envolvidos, comprometidos com aquelas ações que melhoram a nossa vida, como também a vida daquelas pessoas que nestas ações propusemos fazer. Precisamos ter cuidado para que não sejamos aquelas ovelhas que pensam que cumprir as obrigações religiosas, cumprir essas leis prescritas da igreja, nos faz ser ovelha do rebanho de Cristo. Então precisamos ter muito cuidado para a gente não se enganar nesse caminho, pois há muita gente que nem obedece essas leis, mas que faz cada coisa grandiosa, ajuda os pobres, é solidário, é fraterno, é justo, faz bem todas as coisas, ouviu Jesus o bom pastor e faz na sua vida. Ele não está preocupado com prescrição religiosa, não. Ele não está preocupado com essas devoções que estão sendo semeadas entre nós, mas ele está preocupado em cumprir na sua vida aquilo que ele escutou de Jesus o bom pastor. E é preciso que a gente lembre disso, porque uma hora ele vai aparecer para nós, num dia ele vai aparecer para nós, e se a gente passar por esse caminho, o que ele pode nos dizer? Não vos conheço, não sei de onde vocês são. Perdemos nesse emaranhado de obrigações religiosas, pensando que esse caminho nos faz ser das suas ovelhas, enquanto o caminho dele é o caminho das boas obras, daquelas ações repetidas dele que acontecem na nossa vida e que deve acontecer em todas as nossas comunidades. Por isso é hora da gente perguntar, olha, como é que a gente pode então ser ovelhas do seu rebanho? A iniciativa é minha? Não.
A iniciativa é de cada um de nós? Não. A iniciativa é de Deus. A iniciativa é dele. Olha o que ele diz no Evangelho: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, a iniciativa é do próprio Jesus. É Ele que nos coloca como ovelhas do seu rebanho. Nós escutamos esse Jesus, o bom pastor, e escutando, nós o seguimos. Por isso, quem segue Jesus, quem é fiel aos seus ensinamentos, erra menos, peca menos. Porque quando nós seguimos as paixões dos nossos corações, quando nós deixamos levar pelos interesses, pelo orgulho, pela vaidade, pela ganância, pela necessidade das coisas desse mundo, qual é a consequência? Muitos já sabem que isso tudo leva à tristeza, leva ao sofrimento, leva à dor. Por isso, seguir a voz de Jesus, o bom pastor, que é uma voz exigente, uma voz forte, diferente de muitos pastores por aí, de muitos pregadores por aí. Ele não oferece triunfo para ninguém, ele não oferece vitória para nenhum, ele não oferece vida fácil para ninguém. O que ele nos convida é segui-lo. E seguir Jesus é viver como ele viveu, fazer como ele fez. Por isso as ovelhas é aquela que escutam a voz de Jesus, o bom pastor, aquela que sente que é do rebanho dele. Por isso é essa única voz que orienta, que dirige toda a vida da ovelha. E assim devíamos ser todos nós. Por isso que a cada dia devíamos assim começar esse dia rezando, a cada dia rezando, escutando a sua palavra, para que esta palavra nos ajudasse em duas coisas pelo menos. Primeiro, a gente descobrir o caminho que nós precisamos fazer a partir da sua palavra, é deixar orientar por ele. Às vezes a gente já levanta com os nossos planos, tem que fazer isso, fazer aquilo, com a cabeça até tonta de tanto pensar coisas. Não, vai ali na sua Bíblia, lá no Evangelho, nessa leitura continuada que a gente pode fazer cada dia, como também a liturgia da missa de cada dia. Busque ali com atenção a leitura silenciosa, até mesmo repetida se for preciso, para descobrir o que o Senhor Jesus, o bom pastor, está me dizendo hoje, para a gente seguir a sua palavra. Segundo, que esta palavra possa nos ajudar a descobrir os caminhos errados que, como ovelha de Jesus, eu estou passando. Quais são as coisas na minha vida que eu preciso desfazer, pois não coincide com os seus ensinamentos. Por isso a importância de cada dia a gente deixar ser conduzido por ela. Vai ser exigente? Vai. Vou ter que mudar o caminho? Vou. Mas quem é de Cristo faz o caminho difícil. Não foi ele que fez o caminho do Calvário com a cruz às costas? Por que nós não queremos também esse caminho? Por que nós não aceitamos as dificuldades? Por que nós não aceitamos o sofrimento? Por isso nós seremos também ovelhas do rebanho de Jesus, todas as vezes que nós nos colocarmos a serviço dele, para anunciar essa palavra, através da própria palavra dele, dos seus ensinamentos, como também de todas as suas obras, suas ações. É bom pastor o Papa, um bispo, sacerdote,
os religiosos, os leigos que trabalham na igreja, os catequistas, os ministros, aqueles que já avançaram um pouco mais e estão assim na linha das atividades pastorais, mas também são bons pastores, aqueles que zelam da sua casa, da sua família, os pais, que conscientes da sua responsabilidade diante de Deus, conscientes daquele compromisso que eles fizeram no dia da consagração no sacramento do matrimônio, educam os seus filhos nos ensinamentos de Jesus, o bom pastor. Faz da sua casa uma igreja, um templo. Ali, aquela família, ovelha de Jesus, tem espaço para a oração. Às vezes a mesa de refeição ou a sala de visita é o lugar de congregar a família, pais e filhos, para uma oração, para uma meditação, para recordar os ensinamentos de Jesus, o bom pastor, ensinamentos esses que podem fazer essa família mais feliz, mais alegre, mais unida e longe de todo mal e de todo pecado. É bom pastor aqueles que exercem na nossa sociedade o zelo, o serviço da formação das crianças, dos jovens, dos adolescentes, como os mestres, os professores, que com a sua vida, o seu conhecimento, deve imprimir essa fala de Jesus, a palavra de Jesus, de maneira a abrir cada vez mais a consciência dos estudantes, para que a vida neste mundo só tem sentido em construir a cidade como lugar de Deus, como presença de Deus, como lugar em que cada um está a serviço para o bem do outro. Pode ser também o bom pastor, aquele colega de escola que é sempre disponível a ajudar o seu companheiro, o seu colega também nas suas dificuldades. Não é egoísta, só porque eles têm mais facilidade de estudar, ele se sente o melhor e quer sempre ganhar a medalha de honra ao mérito e não ajuda os seus colegas também a alcançá-la. É também a figura do bom pastor, aqueles que neste mundo exercem outras atividades, em que busca sempre esta presença divina nas suas atividades. É bom pastor aquele que ajuda a fazer a justiça. É bom pastor aquele que é capaz de ensinar e viver o perdão aos inimigos. É bom pastor a mãe que sofre e agora vive angustiada, mas sofre com alegria para salvar o seu filho. É bom pastor o pai que sempre ensina aos seus filhos o bom caminho, principalmente, sobretudo, o caminho do perdão. Por isso nós também, como igreja, seremos bons pastores, seremos ovelha de Cristo, fazendo bem esse papel de pastor, à medida em que nós assumimos também um compromisso com coragem, não tendo medo da missão, não tendo medo dos serviços, não tendo medo das atividades, como nós ouvimos da primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos. Paulo e Barnabé, lá em Antioquia da Psídia, eles chegam ali naquela assembleia e falam de Cristo. E aquela gente que está ali, judeus convertidos, e também aqueles prosélitos que vieram se converter ao judaísmo, se encantam quando Paulo e Barnabé falam de Jesus. E eles foram até convidados para voltar no próximo sábado. E os judeus, os chefes, quando viu aquela multidão de gente ao redor de Paulo e Barnabé, ficaram com inveja e
tramaram uma forma de expulsá-los da cidade. Mesmo assim, eles sentiram muita alegria por isso. Ou seja, o cristão comprometido com Jesus na sua igreja, na comunidade de fé, é aquele que não fica preso nas dificuldades, não é aquele que fica preso num ajudo porque ali tem muitas coisinhas, mas é aquele que, diante do sofrimento, diante da perseguição, diante da crítica por aquilo que ele está fazendo, ele sente uma grande alegria porque ele está fazendo aquela ação, aquela obra por causa de Jesus, o bom pastor. É Ele mesmo que vai nos conduzir para o alto, como os ouvimos hoje na segunda leitura do Apocalipse. Ele que vai nos conduzir ao trono de Deus, para que um dia, com as nossas vestes purificadas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, pelo sacrifício da nossa vida, e também com a palma da vitória na nossa mão, poderemos dia e noite glorificá-lo. Essa deve ser sempre a nossa esperança. E para alcançarmos, Jesus termina o Evangelho dizendo que Ele e o Pai, eu e o Pai, somos um. Nos convida assim também a ser um com Jesus. Ser um com Jesus não com os nossos projetos, mas ser um com Jesus com os projetos dele, continuando a sua obra, porque ele nos amou como ovelha e nos inseriu no seu rebanho. E assim um dia chegaremos a essa unidade também com Jesus e com o Pai lá no céu. Assim, queridos irmãos e irmãs, que esse domingo do Bom Pastor nos coloque ainda mais a viver a alegria da Páscoa, essa vida nova de ressuscitado que estamos vivendo por causa de todo o nosso empenho, de das nossas renúncias e sacrifício que fizemos na Quaresma, e agora estamos abraçando essa vida nova com Jesus ressuscitado, o bom pastor. As mães aqui presentes, como aquelas também que nos acompanham pelas rádios, sintam-se lembradas disso. O seu carinho, o seu serviço, tudo aquilo que você fez para a sua casa, para os seus filhos, para a sua família, jamais será esquecido. Até mesmo a ofensa de um filho, até mesmo o desprezo de um filho, o abandono de um filho, Jesus, o bom pastor, a recompensará, pois sempre a sua vida foi marcada por aquilo que Jesus mais teve, o amor. O amor de quem dá a vida por ele. E que nesse dia então, dedicado às mães, a gente lembre sempre, que ela é a nossa mãe. Ela é a presença divina de Deus na nossa casa, na nossa família e na minha vida. E que, reconhecendo isso, possamos assim fazer também um gesto de conversão. Não é só hoje que a gente deve vir almoçar com a mamãe. Não é só hoje que a gente vai cantar parabéns para ela. Não é só hoje que a gente vai dar presente para ela. Aliás, eu penso que todas as mães devem ser assim. Receber a visita do seu filho a cada dia é um grande presente. Ver o seu filho a cada dia é um momento de alegria e de muita felicidade. Então que a gente não faça de nossa mãe apenas alguém que nós lembramos uma vez por ano, mas que ela seja lembrada todos os dias da nossa vida. Rezemos a nossa profissão de fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado,
consubstancial Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentada à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele quem falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Irmãos e irmãs, oremos a Jesus ressuscitado, o bom pastor, que nos guia para o Pai, para que dê bons pastores à sua Igreja, dizendo com alegria: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que os ministros e os fiéis da Santa Igreja escutem sempre a voz do bom pastor e o sigam com prontidão e confiança, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que Deus conceda a paz ao mundo inteiro, sacie os que têm fome e sede de justiça e se revele aos que ainda não o conhecem. Oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que os jovens que o bom pastor chama a segui-lo, sirvam o povo de Deus como ele serviu e abram seus corações ao dom do Espírito, e oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que Deus enxugue as lágrimas dos que sofrem, dos doentes, dos moribundos e dos aflitos, e o bom pastor os leve às fontes da água viva, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que os fiéis desta nossa Assembleia sigam a Cristo com amor e fidelidade e reconheçam a sua voz do bom pastor, oremos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Também nas nossas intenções, em louvor ao Divino Espírito Santo, a Imaculada Conceição, a São José, também pela beatificação do Padre Ibério, pelos aniversariantes, Divino, Terezinha de Fátima Machado, Vander Lúcio Vaz, Carla Lima, Maria José Alves, Maria Augusta de Jesus, aniversário de casamento de Lindolfo Maria, também de Luiz Contígio e do Carmo, 45 anos, por uma intenção particular, também o pedido de ação de graças, por Maria José Ribeiro, Geralda Ana Leopoldina, Marília Ribeiro, Maria Cláudia, na intenção dos nossos ouvintes das rádios Divinópolis e Candidez, pelas vocações sacerdotais, pela conversão dos pecadores, também na intenção de uma família, pela família Moreira de Moraes, na intenção de Washington Medeiros de Freitas, Tiago Medeiros de Freitas, Douglas Medeiros de Freitas, Antônio Medeiros Maia, também por Esmeralda Faria Mourão, a intenção das uniformes, também louvor ao anjo da guarda de Antônio da Costa Caetano, a intenção de todas as mães, também por Nirvana Osolini Ribeiro, Jamana de Carvalho Ribeiro, Valdete Arcanjo Moreira Carvalho, Adelina Fernandes Vieira, Conceição Carmélia Ribeiro, Maria Aparecida Ribeiro Chula,
Amanda Rogério Braga, Heitor Geraldo Silva e Santiago, pela cura e libertação. Maria Alves Lopes. Também ação de graças por Valdemira Fernandes, Ana Lúcia Santos, Edinha Santos, Ana Paula Ribeiro, Lindolfo e Maria, 40 anos, pelas mães das famílias Alves, Freitas e Morato, por todas as mães, também por Maria Vilma da Silva. Rezemos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvimos. Rezemos também na intenção de todos os doentes da nossa paróquia, também pelos os enfermos e idosos, ouvintes das rádios de Divinópolis e Candidez, pela saúde geral do Sinfrônio de Castro, Terezinha Maria de Castro, Padre Aldesíris Aparecido de Moraes, família Castro Santos, Ana Luísa Alves, Wanda Machado, Carmelita Carneiro Barbosa, Vera Lúcia Campos Rabelo, Maria de Lourdes Moreira. Rezemos ao Senhor. Cristo ressuscitado, ouvimos. Pelos nossos irmãos já falecidos, Carolina Abreu, 7º dia, também Wagner Brandão, 7º dia, Dercílio Adeodato da Silva, Dalto Antônio da Silva, Marieta Claudina dos Santos, Elzira Carneiro Chula, João Hugo Moraes, Rogério Pereira Castro, Dorvalino Teodoro Pereira e familiares, José de Castro e familiares, Maria Batista Rodrigues Oliveira, Ana Soares, Diva Moreira da Silva, Noemi Botelho Castanheira, José Paiva Neto, Maria Iracema Paiva, Maria Gontijo da Fonseca, Placidina Ferreira Amaral, Augusto Mendes Amaral, Maria Luísa de Melo Varela, Valfrido Varela, Elaine Varela Amaral, José Mendes Amaral, Maria Conceição de Melo, Genésio Varela, Alexandre Teixeira Flor, família Gomes Flor, Yolanda Medeiros de Freitas, Maria Holanda de Jesus, Alaor Alves Vilano, José Machado Rodrigues e familiares, Sebastião Maria de Jesus, Maria Aparecida Rodrigues de Oliveira, Maria José Silva, Maria Helena Rodrigues, Bem-vinda Cândida de Jesus, Ilza Pessoa da Silva, Maria Benedita Fernandes, Maria Madureira Chula, Maria Madalena, Albertina da Sé Sobrinho, Geni Ramalhão, Odete Diniz Carvalho, Maria Cristina Nogueira, Divina Rosa Correia e familiares, Vicentina Ferreira de Camargo, Rita Rodrigues, Ana Alves Chagas, Antônio Farailton dos Santos, Maria Raimunda Vidal, José Campos Vidal, Carlos Roberto Vidal, Domingos Mendes de Carvalho, Maria dos Anjos, Maria do Carmo, Ascânio Gontijo, Arnaldo Pardini, Vitalino Máximo Elias, Rafael Fernandes dos Santos, Rita Rosa Romualdo, por todas as mães falecidas, Hilda Maria Severina, Gilvan Rosa Ferreira, Corina Ferreira, João Bento Gomes, Augusta da Conceição Bento, Manuel Justino Gomes e Ana, Vinícius da Costa Bento Gomes, Tereza Bento, Elvira, Sebastião Gonçalves, José Acácio de Moraes Faria, tia Lucila, João Ferreira de Moraes Faria, Nadir Ferreira de Moraes, Regina Queiroz, Rosa Maria, antepassados das famílias Bento e Gomes, Rosa Luzia de Faria, Alice Maria de Jesus, Maria da Conceição, Vilma Antônia Martins Silva, Maria Lúcia Martins Silva, Maria do Carmo de Castro, Dom Cristiano, Maria Aparecida Diniz, Maria da Conceição Diniz, pelas almas de todas as mães falecidas, tia Inésio, tia Adelino, Francisco Pereira Quadros, Vó Dolores, Padre Mário Gerlim, Olinta Guimarães Greco, Hilda e Alice Mendonça, Alice de Melo e Silva, Raimunda Maria de Oliveira, Antonieta Faria Borges, Jesus da Costa Borges, Valdete Faria Borges, Faria de Garcia, Juan Faria de Garcia, Dulcineia Araújo Madeira, Elzira Francisco Pires, Maria Francisca Vitória, todas as mães falecidas, Silvio Pereira Tiradentes, Florentina Maria de Jesus, Andréia Parreira,
Antônio Ribeiro Sobrinho, Hilda Gonçalves de Oliveira, Andréia Dias de Oliveira, Adevaristo, Benedita Flora da Conceição, Ana de Oliveira Cunha, Antônio Costa, Otília Rosa Costa, Durvalina Aparecida Costa, Natalina Costa, Maria de Lourdes Souza, Rita Lopes Peçanha, Agostinha Almeida Silva, Maria da Conceição Martins, Hortência Maria da Costa, Anésia Guimarães da Fonseca, Alice Ferreira Guimarães, Maria da Fonseca e Silva, Maria Quirina Zica, Maria das Dores, Yolanda Silva Lacerda, Florinda Maria dos Santos, Maria Isabel de Camargo, Cecília Madalena de Jesus, José Evangelista da Silva, Giovanni Joaquim da Silva Oliveira, Geralda Maria Rodrigues, Maria Alves Rodrigues, Geraldo Ferreira de Freitas, Maria Morato de Faria, Geraldo da Costa Milagre, Geralda de Oliveira Milagre, Alzira Alves dos Santos, Edna de Aguiar Amorim, José Amorim da Cruz, Raimundo Santos Cassimiro, Maria Araújo Batista, Divina Emília Santiago, Terezinha da Cília da Cunha, Elisa de Almeida, Laurindo José de Lima, Heloísa Badia Lázaro Caraza, e por todas as almas rezemos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, bom pastor, ensinai-nos a reconhecer a vossa voz no meio dos ruídos deste mundo e não deixeis que nada, nem ninguém nos arrebate das vossas santas mãos, vós que viveis, reinais por todos os séculos dos séculos. As nossas ofertas do vinho e do pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. O grão que morrera no seio do chão renasce do trigo, tornando-se pão. A uva amassada, pisada, moída, ressurge no vinho, sustento da vida. As nossas ofertas do vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. O pão e o vinho são hoje memória do novo Cordeiro na sua vitória, sinais da aliança da terra e dos céus, no corpo e no sangue do Filho de Deus. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória da ressurreição, a glória da ressurreição. Ao Pai ofertamos também nossa vida, o chão que pisamos, a relva florida, os frutos da terra por nós cultivados, se tornem o corpo do ressuscitado. As nossas ofertas de vinho e de pão celebram a glória
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício, essa nossa missa, seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei a Deus que sempre nos alegremos por esses mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo,
e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda paz e salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo José Carlos, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus, instruídos pela sabedoria do Evangelho, digamos juntos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados por vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a fé e a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei nossos pecados, mas a fé que anima e une a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo e vosso sangue, que agora vamos receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas, por vossa bondade, seja sustento e remédio para a nossa vida. Felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se encontro mil abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Ao banquete em sua casa, muito alegre eu vou. Um lugar na sua mesa me preparou. Ele unge minha fonte e me faz ser feliz, e transborda minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida
com solicitude ao bom pastor sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, por Cristo nosso Senhor. Nós estamos celebrando o centenário de preparação para a grande festa da nossa diocese nessa próxima sexta-feira, dia 17, 60 anos de criação e instalação da nossa diocese de Divinópolis. Por isso que desde sexta-feira estamos celebrando na missa da noite o centenário de preparação. Cada dia vêm uns representantes das foranias. Então nós, paroquianos da catedral, temos assim a obrigação de acolher os padres que vêm das foranias, também as suas representações. Claro que não dá para vir todo mundo da forania, não, senão não tem nem igreja que cabe. Mas alguns padres têm vindo, não é? E também alguns representantes com eles. E a nossa paróquia do Divino Espírito Santo é a anfitriã, aquela que deve receber. Então eu queria convidar todos que nesses dias pudéssemos valorizar mais a missa da noite, para a gente poder acolher as nossas foranias. Hoje à noite será presidida por Dom Tarcísio, que foi nosso quarto bispo, e hoje é a nossa forania do Divino Espírito Santo. Hoje não é só representante, é uma parte da nossa cidade. As paróquias aqui da catedral, Nossa Senhora Aparecida, São Cristóvão, Santuário de Santo Antônio, Nossa Senhora da Guia, Santo Antônio de Ermida, São José Operário e São Judas Tadeu. Vamos começar às 17h30 com uma pequena adoração ao Santíssimo. Vamos encerrá-la com a bênção e vamos iniciar a missa então, desse nosso terceiro dia de preparação para a festa. É tempo da gente rezar, é tempo da gente reunir para recordar esse marco importante da nossa diocese. Olhar para trás, mas sempre olhando para frente, aquilo que ainda está por fazer, e agora nesse tempo compete a todos nós que estamos aqui vivendo a vida cristã, a vida de fiéis. Queria convidar agora que ficasse de pé só as mães para uma bênção especial desse dia, uma bênção com muito carinho, lembrando assim a importância da oração desse dia por aquelas que dedicam a sua casa, a sua família, de maneira muito especial, os seus filhos. A nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Nós te agradecemos, Senhor, porque criastes a mulher para ser auxiliar do homem, e com ele gerasse os seus novos filhos, e que nesta família fossem então aqueles geradores dos novos filhos de Deus, na família os formadores e os educadores na fé. Por isso nós te agradecemos hoje por aquela que escolhestes para ser nossa mãe, e que hoje celebramos o seu dia. Por isso nós te imploramos, Senhor Deus, que derrame sobre todas as mães, aquelas que estão aqui na nossa catedral, aquelas que estão em casa nos acompanhando pelas rádios, aquelas que estão nos seus leitos de enfermidade, aquelas que estão vivendo o sofrimento, a angústia, a perda de seus filhos, sobretudo aquelas que veem seus filhos do mundo das drogas e do mau caminho. Derramai sobre elas a vossa bênção. Enchei sempre o seu coração do vosso espírito de amor, conservando nelas a paz, a esperança e a fé. Por nosso ministério abençoai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos cantar um parabéns para a mamãe? Parabéns a você nesta data querida, com Jesus ao seu lado, muita
muitas bênçãos na vida. Parabéns a você nesta data querida. Muitas felicidades, muitas bênçãos na vida. Viva a mamãe! Grande abraço a todos vocês, mães que estão aqui, que estão nos ouvindo pelas rádios. Que Deus continue dando paz e saúde a todos vocês. O Senhor esteja convosco. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom domingo a todos, uma boa semana, e de em paz, o Senhor os acompanhe. Demos graças a Deus.